Olá, signo de Touro, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Nana e você está no Mística Tarô e Oráculos. Essa é a sua leitura temporal geral. Gratidão pela presença de todos aqui. E vamos começar a sua leitura, Touro. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então, daquilo que eu disser, pegue informação que fizer sentido e relevância para você e para o seu momento. Não fazendo sentido, não tendo relevância, solte para o universo. Vai servir para uma outra pessoa ou para você num outro momento. Se você está lidando com alguém do signo de Touro, eu posso estar falando diretamente com você na leitura, mas se você sentir que está espelhada, é só inverter os papéis, tá bom? Boa sorte a todos vocês e vamos lá. Touro. Opa. Touro precisa saber. 3 de ar, 8 de terra e a carta do elemento terra. Bom, Touro, você tá vindo de um momento de bastante obstáculos que você vem enfrentando na vida de vocês, né? Seja a nível financeiro, seja dentro do seu trabalho, seja dentro de um relacionamento, tá? Para muitos aqui, pode ser uma ruptura ou uma separação e que mexeu com você tanto emocionalmente como financeiramente, né? Então você tá vindo de um momento de queda na sua vida, né? De decepções, de perdas, tá? Mas mesmo você passando por todos esses problemas, por todas essas adversidades, né? Enfim, aqui tá falando, você vai conseguir se reerguer de novo. Vai exigir de você um pouquinho de dedicação, de trabalho, de força, de coragem, de determinação. Mas você vai conseguir se reerguer. Vai ser um passo de cada vez. Vai ser lenta, sim, essa trajetória, essa jornada. Mas você vai conseguir se reerguer novamente e se estabilizar. Tá? A carta do elemento terra é uma carta que fala de bastante estabilidade depois de muito esforço. E a carta do 8 de terras, que é a carta do 8 de ouros, ele fala dessa dedicação, né? Então, o seu esforço, a sua dedicação para você se reerguer, seja a nível emocional, seja a nível financeiro, você vai conseguir, tá? Então, mesmo que você tenha tido ou você venha a ter essa queda, saiba que se você tiver força, se você tiver garra, determinação, né, e coragem acima de tudo, se dedicar, se empenhar, você vai conseguir alcançar uma estabilidade na sua vida, em todos os sentidos, né, financeiro e emocional. Porque mesmo depois, diante de uma ruptura, né, você tem perdas. Então, se você, por exemplo, era casado ou casada, né, enfim, você construiu uma vida com aquela pessoa, na ruptura, você fica abalado emocionalmente, né? Você perde financeiramente também, né? Então, assim, desestrutura você tanto a nível financeiro quanto a nível emocional, uma ruptura, tá? Se é no trabalho, a mesma coisa, tá? Não sei se você teve algum problema no trabalho, perdeu o trabalho para alguns, mas fala, olha, não desista, perseverança, garra, força, determinação, né? Todo o seu empenho, todo o esforço que você fizer para você se reerguer, ele vai ser válido e vai te trazer, sim, estabilidade novamente, tá? Ó, espere por mudanças poderosas, eclipse em lua nova, né? Então,
Muita coisa vai mudar dentro dessa situação. Às vezes as rupturas acontecem na nossa vida, as perdas também, não só a ruptura, né? As perdas, os obstáculos acontecem na nossa vida para nos erguer, para a gente superar os nossos limites, né? Eu sempre costumo falar nas leituras que a gente tem que tirar a parte boa até das situações ruins. E que nós somos pessoas. O ser humano é um ser ilimitado. Só que nós, humanos, nos limitamos. A nossa mente é fascinante. A nossa mente é uma máquina. Pode levar a gente numa ascensão extraordinária. Só que a gente é extremamente limitado, porque a gente mesmo nos limita, né? Tem tanta gente que a gente vê que supera, né? Que consegue superar situações tão difíceis que passou na vida. Por quê? Porque ela sempre está tendo um obstáculo para ela se superar. Quando ela acha que ela está no limite dela, ela tem força para ir além. E é isso. Muitas vezes o universo nos traz determinadas situações para a gente sempre superar, para a gente sempre sair da nossa zona de conforto, para a gente nos superar o nosso supostamente limite. A gente sempre fala, eu tirei forças da onde eu não tinha. Não, você tirou força da onde você tinha, né? Você tirou força da onde você tinha, porque você é uma máquina, você é força pura. É você que não consegue você ainda não tem a dimensão, né? Você que eu digo, nós todos não temos ainda essa dimensão do quanto ilimitado nós somos, do quanto da quantidade de força que a gente consegue gerar, né? Então, a vida ela sempre traz essas lições para a gente sempre se superar, para a gente crescer, porque é isso que a vida faz com a gente, né? Ela nos ensina. Só que muitas vezes de um jeito bem doloroso, óbvio, né? Mas ela acaba nos ensinando a crescer, a prosperar, a nos tornar cada vez mais fortes, né? Descobrir coisas que a gente jamais pensou em fazer, né? Nem nos sonhos mais lindos. E aí vem a vida e fala, pois agora você vai ter que fazer. Pois agora você vai ter que passar por isso para você crescer. E a gente fala, caramba, mas eu nunca imaginei. Pois é. Mas a vida imaginou. O universo imaginou. E sabe que você é capaz de superar qualquer obstáculo. Então, mesmo diante desse sofrimento que você possa estar passando nesse momento, touro, seja lá em qual situação for, né, da sua vida, numa ruptura de trabalho, numa ruptura de sociedade, numa ruptura de casamento, tá? Você vai ter forças para se reerguer novamente, né? Não desista, não deixe que essa dor, não deixe que esse sofrimento, né, te limite, te aprisione. Quando a gente acha que a gente está no fundo do poço, aí que a coisa fica boa. Sabe por quê? Porque quando a gente chega no fundo do poço, é quando a gente tem força para dar o impulso para a gente subir. Tá? Então hoje, você pode parecer que está no fundo do poço, que você não vai conseguir, mas você vai. Você pode ter certeza. Você só fica lá no fundo do poço se você quiser, porque tudo você permite. Eu sempre falo isso. Tudo é questão de permissão. Você pode se permitir ficar no fundo do poço, mas você também pode se permitir chegar lá em cima. Ter paciência aqui vai ser fundamental,
para você se curar, para você se reerguer, para você se reequilibrar novamente. Paciência. É o que eu disse, esse caminho é lento. Mas é um caminho lento, estruturado. É um caminho lento, mas é um caminho sólido, firme. Você não vai se erguer da noite para o dia. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Mas todo passo que você der vão ser passos firmes, onde você não vai cair. O que mais temos para Touro? Cavaleiro de Copas, As de Paus, a carta do carro, a carta dos enamorados, cinco de ouros, e o 3 de ouros revertido. No fundo do maço, o 5 de copas, que fala dessa lamentação, né? Desse chorar. Eu sei que você pode estar nessa fase de ficar se lamentando, de ficar chorando, né? Pelo que aconteceu. A carta dos enamorados já fala dessa separação, né? Dessa ruptura. Para o caso aqui que seja de relacionamento, pode ter tido até uma traição, tá? Pode ter tido até uma traição aqui. Mas alguém que prometeu amor, alguém que... mas foi algo só, sabe, fogo de palha? Pois é, acabou virando as costas e deixando vocês sozinhos, tá? Mas se você tiver força, coragem, agarrar as oportunidades que a vida te traz, mesmo sendo dentro de uma situação difícil, né, como essa, onde você teve perdas, onde você possivelmente pode ter sido trocado ou trocada, você alcança o seu sucesso, tá? Você alcança o seu sucesso porque você vai estar à frente, porque você vai estar conduzindo a sua vida da melhor maneira possível, sabendo fazer melhores escolhas. Talvez essa situação que você vivenciou, talvez você estava tão envolvido dentro dessa situação que você não teve a percepção de que essa pessoa em si era só fogo de palha, né? Você se deixou levar pelas emoções, pelos sentimentos, né? Pela paixão, pelo entusiasmo. E muitas vezes quando a gente não tem os nossos pés no chão e não estamos à frente conduzindo a carruagem da nossa vida, e quer as coisas de forma muito acelerada, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos. E a gente não consegue ter essa percepção, de saber fazer boas escolhas, escolhas saudáveis. E quando eu falo de não ter essa percepção de fazer boas escolhas, é permitir quem entra na nossa vida, para quem a gente abre o nosso coração, tá? No caso eu tô falando aqui, não necessariamente, tô falando de relacionamento, mas não que essa leitura necessariamente seja voltada só para relacionamento, tá, gente? Aqui pode ser também a empolgação do trabalho, né? Uma oportunidade que acabou batendo aí na sua porta, você empolgado, só que não era nada disso, né? Pelo contrário, você se esforçava, você se dedicava, mas você nunca era reconhecido dentro desse trabalho, como por exemplo, né? Você teve muitas perdas aí. Então, a gente tem que também saber escolher o local que a gente vai trabalhar, né? A gente não pode só se empolgar excessivamente, tá? Até o lugar de trabalho a gente também tem que escolher, digamos assim,
né? Você não vai se enfiar em qualquer lugar para trabalhar. Tem que ter uma referência, por exemplo, da empresa, né? Nesse sentido que eu estou falando de escolher também melhor os trabalhos de forma mais saudável. É saber investigar a empresa a qual você está levando o seu currículo para não acontecer justamente isso, né? Você se empolgar e se decepcionar e ter perdas também, tá? Outra coisa que aqui tá falando também é, Touro, cuidado com as oportunidades que vão bater na sua porta. Mas em que sentido? Cuidado para você não cair na tentação de quando uma oportunidade bater na sua porta, pelo fato de você ainda, de certa forma, estar sofrendo por essa perda que você teve, tá? Você não se desmotivar e você não agarrar essa oportunidade, tá? Porque pode ser que nessa oportunidade que te apareça, você tenha sucesso. Traga para você a estabilidade que você procura, que você deseja, né? Olhando esses 5 de copas aqui, né? Essa pessoa tá tão fechada que ela não tá nem mais olhando para as decepções, ainda tá cabisbaixo, mas ela já não tá mais focando na decepção que teve. Só que ela também não tá focando, ela não tá percebendo na oportunidade que tem, tá? Então, assim, é um momento que ela tá de luto, ela tá fechado. Então, também tenha muito cuidado com isso, porque essa carta do 3 de ouros invertido fala de você estar desmotivado. E muito dessa desmotivação é pelo fato de você ter medo de se comprometer novamente. A carta dos enamorados revertidos também fala disso, do medo de se comprometer, seja a nível de trabalho, seja a nível de relacionamento, porque vai aparecer uma oportunidade para você, tá? É o que eu disse. Essa oportunidade aparecendo, se você se dedicar, se você trabalhar, é algo que vai te trazer muita estabilidade. Se você se comprometer com essa oportunidade que vai ser oferecida a você, você tem tudo para ter sucesso. Seja numa parceria de romance, seja numa parceria de trabalho. O que você não pode fazer aqui é ficar com medo de passar. Eu sei que na fala é fácil, mas na prática é totalmente diferente, né? Quando você sofre, você tem medo, aquele ditado que fala, né, que gato escaldado tem medo de água fria. Lógico que se você passou por uma situação da qual existia um envolvimento real, né, da sua parte, verdadeiro, profundo, e você foi abandonado, você teve essa perda, essa ruptura, é óbvio que você vai ter medo de se abrir, você vai ficar receoso de se abrir. Mas é isso que a espiritualidade está falando. Você não pode se anular. Você não pode ter medo. Você tem que ter força. Você tem que ter coragem. Você tem que ter determinação. Tá? Para você o quê? Não se deixar, como é que fala? Se auto-sabotar. Né? Se auto-sabotar no sentido de que, então, nunca mais eu vou me relacionar com ninguém porque o fulaninho de lá ou a fulaninha de lá, né, me traiu, passou a perna em mim, me roubou financeiramente. Se a nível de trabalho eu fui passado para trás, puxaram meu tapete, então nunca mais eu vou trabalhar, né? Também não é assim que a banda toca, tá? É você ter um olhar mais apurado, né? É você conseguir enxergar além da situação que você tá conseguindo enxergar hoje, né? É ver realmente a luz no final do túnel, por mais distante que esteja. Se você perseverar, você vai chegar até a luz. É o que diz, quando a gente está no fundo do poço, aí que a coisa fica boa, porque é quando você toca o chão, a realidade, e aí você pega o impulso para você subir,
para sua ascensão, para o seu crescimento. Só que para você ter esse crescimento, você precisa ter esse olhar visionário, conseguir enxergar além. E conseguir enxergar além é ver essa bendita luz no final do túnel, mesmo que você não esteja vendo ela. Né? É sair lá das profundezas e subir. Tá? Então, não adianta você ficar aqui fechado ou fechada para as oportunidades que a vida vai te dar. A vida pode até ter te dado um obstáculo, mas é justamente para isso, para você crescer, para você superar os seus limites. Talvez você estivesse dentro de uma área de conforto, né? E você precisava se mexer. Então a vida vem e fala, não, vamos se mexer, acorda. Vou tirar você dessa área de conforto que você tá. Área não, zona de conforto. Então às vezes a gente precisa cair pra gente acordar, porque a gente tá parado, a gente não tá andando, a gente não tá caminhando, a gente não tá ascendendo, a gente não tá prosperando. Né? Então, nem sempre a vida nos ensina da forma mais sutil, né? Às vezes a palmada que a vida nos dá pesa, né? A mão pesa da vida e dói, mas é necessária para a gente acordar. Às vezes o chacoalhão é muito forte e, né, abala bastante, mas é necessário, tá? Então, não tô querendo falar que você merecia ter isso, pelo amor de Santa Rita de Cássia, né? Não é isso. É que a gente às vezes se acomoda, como eu disse, na zona de conforto de alguma situação, né? Ou num relacionamento que você sabe que já não tá lá essas coisas, mas você acaba insistindo pelo conforto, por já conhecer, né? Por preguiça também, às vezes. No trabalho é a mesma coisa, tá? Então, muitas vezes esse chacoalhão vem, né? Essa puxada de tapete vem pra gente acordar, porque a gente tá parado, porque a gente não tá prosperando, a gente não tá crescendo, a gente não tá ascendendo, tá? Então, assim, a vida vai te dar oportunidades. Do mesmo jeito que ela tira, ela também dá. E sempre é com um propósito. O propósito da gente superar, da gente ascender, da gente crescer. Mesmo que seja com dor e sofrimento. Tá? Então, assim, aqui tá bem claro, tá sendo bem específico. Olha, touro, né? A vida pode não estar sendo fácil, mas é para você crescer. Não se feche, né? Agarre as oportunidades, se dedique que você vai ter sucesso. Não tenha medo de você passar pelo que você passou. Você não vai passar de novo, porque você já aprendeu a lição, tá? Você vai se reerguer mais forte do que você era, tá? Então não se feche para as oportunidades e nem fique se lamentando pelo que aconteceu, né? É hora de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? E saiba que milagres sim acontecem, mudanças poderosas sim acontecem, tá? Vamos ver aqui de mensagem. Caridade, oração e contemplação. Conecte-se com o céu. Peça e você receberá, né? Então, ore, peça a Deus que te dê força, né? Acredite em milagres, porque ele acontece. Espere uma mudança poderosa dentro dessa situação. É o que eu disse, quando você está lá no fundo do poço, é ótimo, porque é quando você consegue realmente ser realista,
E aí você consegue subir. Você toca no chão e pega força para subir, tá? Então reze, peça força, peça sabedoria, peça inteligência. Peça para que você não desista. Você vai se reerguer. Mas vai ser um dia de cada vez. Não vai ser da noite para o dia. Só que quando você se erguer, você vai ver que toda essa situação que hoje para você pode estar sendo um fardo, pode estar sendo difícil, pode estar sendo sofrido, doloroso, você ainda vai agradecer. Você vai agradecer porque você vai se tornar uma pessoa muito mais forte. Você vai se tornar uma pessoa estruturada muito mais do que você era. E você vai estar num patamar bem melhor. Pode ter certeza. Independente de que situação esteja aqui se apresentando. Se é na sua vida amorosa, se é no seu trabalho, se é na sua vida financeira. Tá? Pode ter certeza disso. Tá bom, touro? É isso que eu tenho para vocês. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Desejo muita paz, desejo muita luz. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima leitura de vocês. Beijos, tchau, tchau.